Olá, hoje a gente mergulha numa análise do livro de Jó, focando ali a partir do capítulo 9. Vamos usar umas fontes que, olha, trazem uma leitura textual bem detalhada. Isso aí. E a ideia é explorar, assim, as complexidades do sofrimento do Jó, sabe? As discussões dele com os amigos. E como essas fontes interpretam tudo isso, né? Que talvez seja um pouco diferente do que a gente geralmente pensa. Exatamente. Pode desafiar algumas percepções. Vamos investigar isso então. Começando lá no capítulo 14. A gente vê o Jó lamentando muito a brevidade da vida, né? Uhum, é um lamento bem profundo. E ele fala que se sente punido sem ter feito nada para merecer. Chega até a pensar, lá em Jó 14, versos 13 e 14, se não dava para, tipo, se esconder no Sheol. É quase um desejo de sumir, né? Esperar a raiva de Deus passar. Isso. Mas o que a análise textual pega aí é interessante. Parece que tem um vislumbrezinho de outra coisa. Sim. Mesmo falando em se esconder, tem aquela pergunta no verso 14. Se um homem morre, ele pode voltar a viver? E a ideia de esperar por uma mudança, Ah, sim. a fonte interpreta isso, sabe, como uma consciência, assim, bem rápida, de uma possível redenção. Tipo, a ideia de que as transgressões poderiam ser seladas em um saco, como diz o verso 17. Que leitura interessante. Mas essa esperança, pelo visto, não dura muito, né? A fonte até comenta que ele volta rápido para o desespero. Volta. É a dor imediata falando mais alto. Reflete uma tensão, será? Entre, sei lá, a esperança em algo maior e a urgência da dor que ele está sentindo ali, na hora. Exatamente. A análise conecta essa impaciência com a nossa dificuldade humana, né? De lidar com o tempo de Deus versus o nosso tempo. Entendo. E aponta que, sem uma ajuda que venha de fora, que a fonte chama de ação monérgica de Deus, ou seja, que parte só de Deus, a nossa tentativa de resolver tudo sozinho pode até piorar a situação. Faz sentido. E a coisa complica mais quando os amigos voltam a falar, né? No capítulo 15, o Elifaz, nossa, ele endurece muito o tom. Muito. Acusa Jó de falar besteira, palavras ao vento, e de ter largado o temor de Deus. E está lá em Jó 15, versos 2 a 4. A fonte descreve isso como quase uma tortura psicológica. É pesado. De consoladores, eles viram acusadores mesmo. Que virada, hein? Pois é. A análise textual caracteriza os amigos assim: religiosos, legalistas, presos numa teologia do tipo toma lá, dá cá, sofreu é porque pecou. Ponto. E a fonte critica essa lógica, chama de dualista, maniqueísta, sabe? Uma visão que simplifica demais e que, segundo a fonte, a gente ainda vê por aí. Não é verdade. E o Bildad, no capítulo 18, então, ele reforça isso descrevendo o destino horrível dos ímpios, lá nos versos 5 a 21. E basicamente coloca Jó nessa categoria, já que ele não aceitava o conselho deles. Nossa. E, diante disso tudo, como Jó se coloca? Lá nos capítulos 16 e 17. Ele não fica quieto, imagino. Não fica quieto, imagina. Jeito nenhum. Jó reclama muito, e reclama de Deus e dos amigos. Chama eles de consoladores importunos ou molestos, como diz em Jó 16.2. Direto ele, né? Sim, e insiste que ele sabe tanto quanto eles. Mas aí, no capítulo 17, a fonte destaca uma coisa curiosa. No meio do desespero, Jó fala que precisa de um fiador. Um fiador. No verso 3 do capítulo 17. Alguém que garanta a causa dele diante de Deus. E a fonte interpreta isso como um sinal, um prenúncio da mediação divina que seria Cristo. Uau. Quer dizer, ele reconhece que precisa de ajuda divina para ser justificado, então. Sugere essa dependência, sim. Só que, e aqui a análise textual aponta uma tensão. Olha que interessante. Quase na mesma hora, no verso 9, Jó 17:9, ele afirma: o justo segue o seu caminho. Opa! Segundo a interpretação dessa fonte, essa é a primeira vez que Jó se declara justo, assim, claramente. Mesmo ali, afundado na angústia e questionando Deus. Isso conecta com o que uma outra fonte traz, né? Aquela ideia de que a imagem tradicional do Jó super paciente talvez não seja tão precisa assim, se a gente lê o texto com atenção. Exatamente. Essa fonte diz que o livro mesmo mostra um Jó bem mais impaciente, mais questionador do que a gente costuma pintar. Precisamente. E essa leitura bate com os pontos que a primeira fonte levanta.
A impaciência dele, as queixas diretas contra Deus e essa afirmação de justiça própria lá no 17.9. Então, as duas leituras se complementam, de certa forma. Sim, juntas, elas desenham um personagem muito mais complexo, humano na sua dor, nas suas reações, né? E reforçam a crítica à visão simplista dos amigos. E também aquela ideia da primeira fonte, de que Deus age além das nossas caixinhas de bem e mal. Certo. Então, para a gente ir amarrando, o que essas análises mostram, no fim das contas? Parece que é um Jó que luta, e luta muito com o sofrimento. Questiona, reclama, Uhum. tem aqueles vislumbres de esperança que a gente falou, mas também momentos de se afirmar justo, bem diferente daquela figura passiva que às vezes fica na nossa cabeça. Com certeza. E isso, olha, deixa a gente com uma questão para pensar, né? Baseada só no que as fontes exploraram aqui. Qual seria? Se a gente considera toda essa complexidade e angústia do Jó, a impaciência dele, a dureza dos amigos, esses lampejos de esperança divina misturados com essa reivindicação de justiça própria, como que essa dinâmica toda, que as fontes descrevem, desafia a nossa forma de entender a relação entre sofrimento, fé e a natureza de Deus, indo além daquelas explicações fáceis, né, de causa e efeito ou de um dualismo muito simples. É uma ótima pergunta para a gente continuar refletindo.